bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala, galera! Flor na área, com mais um episódio para vocês de um tema que eu sei não, tenho como provar que toda vez que rola aqui, bomba, que é OKR. Então, fica ligado, comece a prestar atenção que vem papo bom por aí, até porque nesse episódio temos carne fresca, uma pessoa super nova que ainda não participou, que eu tô doida pra vocês ouvirem, porque é uma pessoa muito massa, muito legal. Mas, sem mais delongas, vou pedir pra vocês se apresentarem. Então, por favor, quero começar com esse convidado inédito, Caio. Se apresenta pra gente e fala um pouquinho sobre quem que é o Caio. Ei, beleza, pessoal? Tudo bom, Flor? Obrigado pelo convite. Acho muito legal. Eu sempre curti o Love the Problem e pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Entrei na Nowhere aí, já tô faz um ano, quase 2 anos já, né? Quase 2 anos. Parece uma vida. Parece. É impressionante a quantidade de novos aprendizados que a gente absorve também, entendeu? Então eu vivi muito tempo da minha vida dentro da indústria, né? Eu sou engenheiro de formação, fiz mestrado, doutorado, dessas coisas assim. E aí trabalhei muito tempo com desenvolvimento de produtos industriais, né? E com gestão de engenharia, gestão de projetos. Vim desse mundo bem mais tradicional, assim, bem PMI, né, vamos dizer assim. E aí aos poucos eu comecei a ver que faltava algo, entendeu? Tinha alguns temperos ali que começaram a dar um pouco mais de sabor na minha vida profissional, que começaram com teoria das restrições, Lean, e disso foi puxando Kanban, de Kanban foi puxando Scrum, e aí de repente cá tô eu dentro desse mundo bacana e totalmente focado em conectar aquilo que a gente faz com o porquê que a gente faz, entendeu? Então acho que é assim que eu me defino. Acho que uma pessoa que olha bastante para esse lado do negócio, do cliente e da conexão dos projetos com isso. O que o Caio esqueceu de falar é que ele é especialista em OKR. E ele é uma das referências que a gente tem dentro da Nowhere e dentro da K21 sobre OKR. E ele é responsável por alguns dos grandes cases de sucesso que a gente tem. Que a gente vai falar também sobre os cases, né? Vocês já ouviram aí a falando, né? Todo mundo já reconhece essa voz, mas antes dela se apresentar de novo, sempre, toda vez, porque tem que se apresentar porque é maravilhosa, mas vocês tiveram um pouquinho do peso da pessoa que está chegando agora para falar sobre a OKR com a gente. Então, antes da gente continuar e o Caio falar sobre os cases e a Chu também trazer os cases, a gente falar mais sobre isso, Chu, por favor, para quem não tá no planeta Terra, para quem tá aqui, ó, nem pra ir pra hora do Brasil, apresente-se, por favor. Oi, galera, Andressa Chiara aqui. Dessa vez eu não tô mais rouca. Yes! E é um prazer estar novamente no Love the Problem. Tô muito feliz de estar aqui e falando de um dos meus assuntos favoritos, que é o OKR. Trabalho na K21/Nowhere há mais de 5 anos aí. Muitos cases legais pra contar, muitas histórias de desafios, assim, tensos, de momentos de alta tensão em OKR que a gente quer dividir com vocês. Prazer estar aqui. Muito bom, tenso, né? Ai, quando fala nessa hora, dá até aquela dor. Eu já imagino quando o cliente fala assim, olha, eu cheguei aqui, mas a gente já trabalha com OKR, só preciso que vocês deem uma olhada, já... Nossa, dá aquele frio na espinha. Mas antes da gente falar, pra gente começar a falar sobre esse tema que é importante, ponto, mas eu acho que agora a gente tá até falando de tempo, né? No momento que a gente tá no ano, assim, é mais importante ainda, porque a gente começa a caminhar aí num movimento das empresas de olharem para isso com mais calma, de começar a revisar, construir do zero, olhar o que foi feito, enfim. Quando a gente fala sobre o OKR, eu quero ouvir de vocês, qual que é o maior desafio
que vocês já vivenciaram quando vocês chegaram numa empresa e o tema a ser discutido era OKR. Por favor, tragam, mostrem-me imagens, né? Assim, fala, eu quero imagens. Então, contem um pouquinho aí o que a gente tem de desafio quando a gente começa a falar sobre OKR dentro das empresas. Eu acho que é mais frustrante, às vezes, né? O mais difícil, talvez, da gente trabalhar é quando o cliente quer OKRs, mas ele mesmo não sabe por quê, entendeu? Ele ouviu falar, o problema a ser resolvido pelo OKR não está claro. Então, antes de se começar a implantar um OKR, é importante a gente entender para quê, né? O que a gente tem dentro da forma como a gente trabalha hoje que não está dando certo e que pode melhorar e pode levar a gente a outros resultados, esse tipo de coisa. Né? Porque senão a gente fica muito desconectado, a gente começa a trabalhar dentro de times, dentro das equipes, né, dos líderes e tudo mais, mas no final das contas a gente está fazendo algo, e é muito engraçado que muitas vezes exatamente nessas condições os OKRs vêm como uma coisa a mais. E quando você coloca como uma coisa a mais, ela muitas vezes não está refletindo qual é a prioridade real daquele cliente, qual é a prioridade real da empresa. Não está alinhado exatamente com a estratégia, que é o que a gente está no momento agora das empresas começarem a construir. Resumindo aqui, gente, o que Caio trouxe faz muito sentido. É muito comum que alguém, geralmente um alto executivo, olhe para OKRs em outras empresas e fale, nossa, eu preciso disso. E até aí ele está certo. Porque ele tá olhando e falando, putz, OKR serve para fazer todo mundo colaborar em cima dos mesmos resultados, as coisas destravam, tem um monte de benefícios e eu quero isso para minha empresa. O problema é que esse alto executivo, ele chega na empresa e ele comunica que as pessoas vão começar a trabalhar com OKR. Então o OKR vira um segundo projeto. Então as pessoas acreditam que elas têm que fazer tudo que elas já faziam antes, mais o OKR, que é o ponto... Mais o OKR. É o ponto que o Caio tá trazendo. Só que, na verdade, é o extremo oposto disso. Na verdade gente, o OKR, ele é pra guiar, inclusive, o que a gente vai deixar de fazer. Porque não faz mais sentido, porque não tá conectado nos objetivos e nos KR. Então, se você tá se sentindo fazendo mais coisa trabalhando com o OKR, já temos alguma coisa pra corrigir de cara, né? Já tem um cheirinho ali, né? Exato. Se o OKR não está tratando dos problemas mais importantes da empresa, ele não tem por que estar ali, entendeu? Então é melhor deixar para um outro momento, é melhor o pessoal se alinhar primeiro, porque senão a gente começa a trabalhar algumas coisas que no final das contas não vão dar certo, vão ficar sendo sempre despriorizadas, as reuniões vão esvaziar, as pessoas vão fazer as reuniões só pro forma, sabe? Só porque estão ali mesmo. E vai virar um status report, inclusive, né? As pessoas vão ficar só perguntando, e aí, tal projeto tá indo assim por causa daquilo. Beleza. Mas o resultado propriamente dito não vem, e aí eles vão falar que o OKR não presta pra nada. Uma coisa legal do que o Caio tá falando, gente, é justamente o seguinte. Quando você está trabalhando com OKR, o que você quer não é mudar drasticamente a estratégia da empresa necessariamente. O que você quer é pegar a estratégia que você tem, que pode ser uma estratégia boa, pode ser uma estratégia ruim, você vai inclusive validar isso ou invalidar isso mais rápido quando você trabalha com OKR. Você quer pegar aquela estratégia que você tem e fazer ela ser executada de uma forma melhor, mais alinhada, com uma governança que faz sentido. É isso que o OKR entrega. E as pessoas acreditam que, a gente vai ter que fazer OKR, vai ter que fazer algo totalmente diferente. O que é totalmente diferente é o como coordena as pessoas, como as pessoas colaboram. Mas isso não quer dizer que eu vou virar a sua estratégia de cabeça para baixo. Na verdade, eu vou pegar e usar os OKRs para destravar a estratégia que você já tem. É o ponto de partida, né? A gente começa trabalhando qual é a estratégia da empresa, porque na realidade os OKRs eles são uma ferramenta de comunicação e alinhamento. Então eles pegam a estratégia que você já tem e aí transformam isso em algo acionável, né, em ciclos curtos, esse tipo de coisa. Mas ele parte de um princípio que é a estratégia que foi desenvolvida. Só que muitas vezes a gente chega nas empresas e a estratégia é o quê? Nós queremos crescer. Nós queremos dominar o mundo. E isso é muito engraçado porque se conecta muito com um ponto que a Andressa sempre traz, que é aquela história dos gnomos da cueca, né? Que é do episódio do... Como é que chama? Do South... Não é South Park, é do... É do South Park mesmo. Tá certo, é isso mesmo. Que é o seguinte, o plano de negócio dos gnomos lá era... vamos roubar a cueca, eu passo 1...
E o passo 3 é lucro, né? Agora, como que a gente vai chegar lá? Isso não está bem definido. E é muito curioso que muitas vezes as empresas têm exatamente esse tipo de estratégia, entre aspas. A gente começa com uma visão de crescimento, mas o que a gente vai abrir mão para que a gente foque em um determinado aspecto, que é isso é estratégia. É o que eu acho que a estratégia é muito mais o que a gente vai abrir mão do que o que a gente vai fazer. Porque isso vai direcionar, de fato, as nossas escolhas. E isso, muitas vezes, não está bem definido. E aí a gente entra trabalhando não só a criação dos OKRs, mas um refinamento, às vezes, de uma estratégia que acaba saindo um negócio muito mais acionável depois. E aí já aconteceu isso, tá, Flor? Por exemplo, teve uma empresa que eu e o Caio fomos fazer um workshop de OKR juntos, e a empresa, tipo, o cara que era o líder, né, o alto executivo ali, ele promoveu, né, um momento de publicar a estratégia que estava na cabeça dele, e a estratégia dele era essa. Vamos fazer essa lista de projetos, porque aí lucro. Era exatamente o nome da cueca. E a gente virou e falou pra ele, olha, você só fazer essa relação, né, tipo, de projetos lucro, sem você mostrar qual é o elemento de causa e consequência aqui, inclusive qual é o segmento de mercado que você vai atacar, qual é o valor que você vai entregar para esse segmento de mercado, não é uma estratégia que para de pé. Ele ficou meio bravo? Ele ficou meio bravo. Ele terminou o workshop muito feliz porque ele saiu com uma estratégia muito mais robusta? Também, né? Então, por mais que ele tenha ficado super desconfortável no momento em que a gente falou, ele saiu muito grato no final porque ele conseguia enxergar como é que a gente ia chegar onde a gente precisava chegar, né? Então, esse refinamento da estratégia que o Caio tá falando, e ele tem um olhar de lince, assim. Ele bate o olho, se você mandar um plano estratégico pra ele bate o olho e ele fala, isso aqui tá errado, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não sei o que. É fantástico, é fantástico. Então, você consegue melhorar muito a maturidade da estratégia da organização. Por quê? Porque o OKR, ele vai dar visibilidade de onde é que as coisas não estão parando de pé. Então, é muito importante que a gente enxergue o quão rico é esse movimento. Porque não adianta, ninguém quer passar um ano, por exemplo, chegar no final do ano e não atingir os resultados que a gente precisa atingir. A gente quer justamente evitar que isso aconteça usando o OKR. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, muita gente cria OKRs bastante inspiradores, falando de propósito, falando de um monte de coisa bacana, assim, futurista, vamos dizer assim. Só que, o que acontece? Às vezes a empresa fala disso, só que ao mesmo tempo ela faz, na prática, um negócio totalmente diferente. A maturidade da estratégia e da cultura da empresa está num estágio muito anterior, né, que não é certo ou errado, é simplesmente diferente. Então, por exemplo, você tem uma empresa que está focada em bater o concorrente, falando sobre diversidade, um monte de coisa assim, colocando os OKRs nesse aspecto, quando eles não estão, de fato, tão preocupados, pelo menos, com esse lado. Então, eu acho que é muito interessante porque a gente começa a colocar os OKRs mais alinhados com essa maturidade organizacional e, a partir daí, essa maturidade organizacional e os OKRs juntos começam a evoluir, entendeu? Então, no primeiro período, de fato, vai ser aquela coisa da cultura, é competição, é não sei o que lá, e isso dá consciência para essas empresas de que, olha, será que a gente não está precisando olhar agora para o problema do cliente que a gente está resolvendo? Que a gente só está olhando no concorrente? E aí eles dão um passinho para frente. Que foi exatamente o que aconteceu. Nesse case aí foi exatamente isso que aconteceu. Né? A gente começou com um trabalho bem focado em eficiência, esse tipo de coisa, e dali a pouco a gente começou a ver que, olha, gente, será que não tem como a gente olhar um pouco mais para o cliente? E aí foi andando um pouquinho mais para frente. A primeira vez que a gente entrou e falou com eles, eles queriam uma coisa super disruptiva. Na estratégia estava declarada uma coisa super disruptiva, mas quando a gente falava de, por exemplo, das metas das pessoas, era uma coisa super de eficiência. E a gente falou, gente, vocês vão quebrar todo mundo. Não vai funcionar. Antes de vocês puxarem outro case, todos esses entraves, esses desafios que vocês foram contando, muito por falta de ter clareza do porquê aquilo está sendo feito, tudo isso que vocês trouxeram me ficou com uma pulguinha aqui atrás da orelha e eu fico me perguntando por quê? Por que vocês acham que chega a um ponto onde esse executivo, por exemplo, que você falou do workshop que aconteceu, ou enfim, a liderança que está responsável por tomar essa decisão de não, vamos trabalhar agora com OKRs, o que vocês acham
Claro, ninguém aqui tem a resposta de ouro e os lugares, as empresas são diferentes, mas por que vocês acham que chega nesse lugar? É desespero? Eu tô indo com o fluxo do mercado? O que faz com que não tenha essa clareza do porquê está sendo adotado o OKR, mas precisamos adotar o OKR? O que, do ponto de vista de vocês, faz com que a gente chegue nesse lugar de fazer algo por fazer, ou de um jeito meio torto, ou desalinhado com a estratégia? O que vocês acham que é tentando mergulhar mais profundo ainda, por que a gente chega nesse momento de não ser o momento certo, né, para poder fazer isso acontecer? Eu acho que a grande questão é que a gente parte da realidade do cliente. Ou melhor, o próprio cliente ou esse executivo, ele parte daquilo que ele conhece. E o que ele conhece muitas vezes é aquilo que ele já viveu, é aquilo que para ele, né, deu certo e tudo mais. Então, quando ele percebe que existe uma forma diferente de trabalhar, inconscientemente ele começa a fazer um depara, transformando a sistemática toda de OKRs naquilo que ele sempre fez. Entendeu? Então, quando a gente vai ver, os check-ins passam a ser... A gente entra nos check-ins lá de empresas que sempre tentaram fazer isso sozinhos, e esses check-ins, em vez de ser uma reunião de alinhamento estratégico e de coordenação, elas são uma reunião de status report. Entendeu? Então você tem um monte de diretores, às vezes, falando, esse trabalho aqui, ele já foi feito isso e aquilo. O outro aqui, a gente já entregou tal coisa. Só que não se fala no resultado, não se fala na relevância desse resultado para a estratégia da empresa, não se fala sobre como que uma área consegue ajudar a outra, entendeu? Trazendo um pouco mais de visão sistêmica para esses problemas que muitas vezes eles ultrapassam as barreiras dos departamentos. Então, os executivos estão acostumados a trabalhar dentro de departamentos com visões locais, entendeu? Esse tipo de coisa. E acaba que é um pouco... É um passo grande demais, às vezes, eles sozinhos conseguirem alcançar essa nova forma de pensar. Porque, normalmente, o OKR em si, a metodologia do OKR em si, não é um negócio do outro mundo, entendeu? Só que o que muda mesmo é a chavinha de pensamento. Se a gente não mudar a chavinha de pensamento, a gente vai fazer tudo que a gente sempre fez. Eu acho que tem um ponto para responder de uma forma direta a sua pergunta, Flor. Eu acho que são 2 fatores. O primeiro fator é que as pessoas não estão acostumadas a comunicarem os porquês, e eu não acho que isso é específico de organizações, isso eu acho que é do ser humano. O Simon Sinek fala bastante disso, de como a gente precisa começar a comunicar, começar pelo porquê, etc e tal, porque a gente não tem essa tendência. A nossa tendência é dar a solução e empurrar. Isso é da natureza humana. Então, eu acho que quando um alto executivo vira e fala nós precisamos trabalhar com o OKR, ele está justamente entregando a solução, mas não está explicando porquê. Então, esse é o primeiro problema. E o segundo problema, que eu acho que faz com que essa decisão, né, unilateral aconteça, é que existe uma dificuldade muito grande em entender a complexidade disso que o Caio falou. A metodologia do OKR é muito simples, não é de outro mundo. O problema é que ela gera uma disrupção cultural gigante na empresa, porque as pessoas estavam acostumadas a entregar tarefa. E a gente está mudando a cultura delas para a entrega de resultado. Isso significa que você olhar de forma local, você olhar, entregar, por exemplo, vou dar um exemplo que está acontecendo comigo agora. Eu estou com um problema seríssimo bancário. Certo? Eu tô num processo, o Caio já tá rindo porque ele sabe o que é. Eu tô num processo, literalmente hoje, eu tô num processo onde eu tô recebendo um erro de um determinado banco, onde eu tô tentando conseguir uma coisa. E eu recebo um erro do sistema. E eu já recebo o mesmo erro do sistema tem 20 dias. E eu peço pra gerente resolver e ela me manda falar com o atendimento. Eu falo com o atendimento, eles me mandam falar com a gerente. Então, assim, esse tipo de comportamento num cenário de OKR não sobrevive. Porque no momento em que, por exemplo, eu tenho um objetivo relacionado à satisfação do cliente, eu olho tempo que leva para resolver o problema do cliente, tempo que leva para o processo terminar e o cliente tá feliz do outro lado com o problema dele resolvido. E aqui eu não tô falando necessariamente de ticket, de reclamação. Eu tô falando de, cara, já tem mais de um mês que eu tô tentando terminar esse processo dentro do banco. E é interesse do banco. Porque no momento em que terminar o processo, eu começo a dar dinheiro para eles. Então, eles estão perdendo esse tempo e esse dinheiro. Então, essa duração, ela deveria ser um KR, dentro da ideia de, queremos ser mais customer-centric, provavelmente vinculado a um objetivo que tem a ver com isso. No momento em que está todo mundo sendo cobrado
e questionado, e todo mundo recebendo inputs de coordenação relacionados a essa mesma métrica, acabou essa história de o gerente fala uma coisa, o atendimento fala outra, passa pra um, passa pra outro, não resolve, tal. Porque tá todo mundo recebendo a mesma informação, é o mesmo radiador de informação. E isso gera uma disrupção cultural muito forte. Então, as pessoas, elas acham que porque a ideia por trás do OKR, porque a metodologia em si é simples, vai ser simples de começar a usar. Só que o que vai acontecer é que você vai deflagrar todas as disfunções que existem na empresa e o OKR vai te dar de bandeja assim, agora resolve. Se você não tem a capacidade, se você não tem o estofo, se você não tem a experiência de saber como resolver essas questões, você vai voltar para o estado original e vai usar o OKR como o Caio estava falando, como um status report, porque é o que você conhece. Então você vai manter os nomes bonitos do OKR e vai continuar com as mesmas práticas. E aí é por isso que geralmente as pessoas chamam a gente para resolver problema de a gente adotou o OKR, mas não está funcionando. Um ponto importante também é que as pessoas que trabalham com OKRs precisam ter essa mentalidade, né, de entender o porquê que a gente está fazendo e entender que a gente vai lidar com todas essas disfunções e essas disfunções vão aparecer muitas vezes simultaneamente e tudo mais. Então, não só o executivo principal da empresa precisa estar comprado com essa ideia, ter clareza sobre o porquê que a gente está fazendo aquilo, para dar o respaldo, inclusive, para o resto da empresa, dar a visão do porquê que a gente está fazendo isso, mas também a gente precisa ter um champion que não seja só um mestre de cerimônias. Ele precisa ser um desatador de nós. Ele precisa pegar e trabalhar com os líderes para que os líderes entendam como resolver esses problemas, para que a gente consiga priorizar os problemas que a gente vai tratar de cada vez. E até as pessoas, por exemplo, se você contrata uma consultoria para lidar com isso, até a cabeça desses consultores precisa ser uma cabeça que foque nesse tipo de situação. Porque eu já ouvi gente falando, por exemplo, que o OKR ele vai passar uma impressãozinha de controle para as pessoas, e eram especialistas em OKR. Então, assim, acho que não tem nada mais distante no caso de OKR do que o OKR ser algo para passar uma impressão de controle para os executivos, entendeu? Porque isso significa que as pessoas que estão implementando esse tipo de coisa estão falando que a gente precisa fazer status report, quando a gente precisa de alinhamento estratégico e de coordenação entre as áreas. Ponto importante aqui, gente. Isso não quer dizer que os executivos não deveriam ter controle. Mas o que o OKR prega é que você vai fazer o controle através de artefatos de visibilidade. Você não vai precisar fazer status report porque você olha o quadro de OKR e ele está atualizado a qualquer momento. E aí vou conectar com outro exemplo, outro case de uma empresa que a gente, inclusive, estava, acho que semana retrasada, eu e o Caio, e a gente nem estava discutindo o OKR ainda, tá, gente? Mas a gente estava discutindo exatamente esse problema. A gente ainda estava na prévia de qual é a estratégia, como é que vocês se coordenam hoje, etc e tal. E a gente montou com eles um quadro para dar exatamente essa visibilidade, já que eles ainda não estão na maturidade estratégica que permite a gente começar a trabalhar com o OKR. Não que você não possa, você não pode, a menos que você tenha maturidade, mas é porque, no caso deles, tem outras dores que a gente precisa resolver antes. Mas olha que interessante. No momento em que a gente botou tudo num quadro e começou a enxergar o balaio de gato dos infernos que tava e por que ninguém estava conseguindo entregar resultado, subitamente a liderança fez assim, eita, como é que eu ajudo? É isso. Quando a gente fala de controle e visibilidade através de OKR, a gente quer esse tipo de mudança, onde a liderança não vai ficar esperando todo mundo fazer um mega PPT, gasta 8 horas fazendo um PPT, para no final das contas ficar 3 horas em reunião, dando status report, e a liderança não fazer absolutamente nada. Porque as pessoas, inclusive, ficam com medo de dizer que não estão conseguindo resolver um problema. Então, o que a gente quer com o OKR é exatamente a inversão disso. Primeiro, eu não gasto mais esse tempo todo de vida dos seres humanos, que eles podiam estar resolvendo o problema, eles estão fazendo PPT. Nada contra o PPT é legal, mas não para isso. E eu começo a usar esse tempo e o tempo dos líderes para identificar quais são os gargalos que estão me impedindo de entregar o resultado que está nos OKRs e destravar para a parada acontecer. Então, Caio, eu acho que a grande questão aqui é a seguinte. As pessoas querem a mudança, mas elas querem que a mudança seja fácil, certo? Seja sem muita dor.
E eu acho muito interessante como é que isso é um dos desafios que a gente encontra muito, né? Que é, eu quero OKR, mas eu não quero abrir mão das formas de controle que a gente tem hoje. Eu quero OKR desde que eu consiga dar uma métrica, um KR para cada pessoa, para eu poder cobrar cada pessoa, certo? E a gente já teve casos assim, né, Chu, de entrar em empresas e a empresa ter 200 mil KRs diferentes, né? Sim, a gente já viu cenários onde... Teve uma vez que a gente entrou numa empresa em que a gente deu um treinamento, né? A gente começou dando um treinamento sobre OKRs, e aí quando a gente falou dos limitadores, né, tipo, quais são as boas práticas, quantos OKRs você deveria ter, quantos KRs você deveria ter por OKR, por objetivo, no máximo, né, rolou um choque na turma, era uma turma dentro de uma empresa, rolou um choque, e aí a galera, tipo, toda se entreolhando, e a gente assim, gente, o que houve? O que aconteceu? Aí todo mundo virou e falou assim, agora a gente já sabe um dos problemas que claramente a gente tem. E aí a gente perguntou, tá, mas qual é o problema? Não, o problema é que nesse momento a gente tem mais de 160 KR. O quê? E aí eu virei e falei assim, e como é que vocês acham que vocês conseguem fazer governança desse jeito? Porque não dá. Gente, calma. Cada um toca o seu, um KR briga com o outro. Eu ouvi direito? 160. Eu até dei uma... 160 KRs? Meu Deus do céu. 160 KRs. 160 KRs. E aí, Flor, pensa o seguinte, você participa do check-in de OKR da K21. A gente tem, nesse momento, a gente tá com 2 objetivos e o quê? Uns 8 KRs? Já é um trabalho de coordenação de esforços violento, de todo mundo ter que se ajudar e tal, pra gente chegar, né, e bater esses KRs. Agora imagina 160. E aí tem um problema, Chu, que eu acho que assim, a gente... Pra mim, o OKR, ele tem 2 funções principais. Trazer visão sistêmica e foco. Então, ou seja, a gente está focando nos problemas mais relevantes da empresa e a gente está fazendo com que as pessoas olhem para fora da área delas. Então, primeira coisa, pelo amor de Deus, gente, se vocês estão fazendo OKR do departamento tal, OKR do departamento tal, evitem isso. Tentem trazer algo que seja um pouco mais amplo, que você comece a enxergar as coisas end-to-end, né? Se vocês que vocês comecem a pegar e trazer essa visão de como que a gente vai impactar o cliente, desde o momento, às vezes, da concepção de uma ideia até o momento que a gente entrega as coisas, entendeu? Se a gente foca no departamento, a gente não está resolvendo problema nenhum, porque os problemas são muito maiores do que os departamentos, entendeu? Então, acho que esse que é o ponto fundamental. E aí a grande pergunta que as pessoas fazem é a seguinte, tá, mas hoje eu controlo por departamento, eu controlo várias coisas por departamento, eu controlo orçamento por departamento, eu controlo performance por departamento, eu controlo um monte de coisa por departamento. Aí, quando as pessoas fazem essa pergunta pra gente, o que a gente faz é devolver outra pergunta. A gente vira e fala assim, sim, ok, e tá funcionando bem? Porque na maioria das empresas a gente descobre que não está funcionando bem. E por que não está funcionando bem? Porque esses departamentos, eles têm interesses conflitantes. E aí eles entram em pé de guerra. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma meta para a área de risco de uma empresa, que é reduzir o risco, né? Tipo, reduzir a perda por fraude de tantos milhões para tantos mil. E eu tenho uma outra meta, que é uma meta de vendas, que é aumentar o volume de vendas de tanto para tanto. Só que não... Vocês percebem que essas coisas são conflitantes? Porque a fraude, ela provavelmente vai ser proporcional à venda. Então, se eu aumentar a venda, a fraude vai aumentar junto. Essas pessoas têm que se falar, elas têm que entender qual é, tipo, o que é o percentual de fraude que eu aceito e que faz parte do negócio. E que não tá uma bosta se eu mantiver nesse percentual máximo, né? Eu não posso deixar passar daqui. Mas alguma fraude vai ter, porque acontece. Então, assim... Essas 2 metas, elas não deveriam ser, conflitantes, nem definidas separadamente. Elas, na verdade, deveriam ser, provavelmente, KRs que se equilibram dentro de um único objetivo de expansão com qualidade. É aquele, diga-me como me medes e eu te direi como me comporto, né? Se a gente está medindo as pessoas de forma local, cada um dentro da sua área, com otimizações locais, a gente não vai chegar na otimização sistêmica. Essa que é a grande questão, e é esse nível de coordenação que faz com que o OKR entregue resultado. Porque você quebra as travas que estão fazendo com que as coisas não andem. Porque essas travas normalmente são entre áreas diferentes, são entre departamentos, entendeu? Elas trazem uma visão única para algo que muitas vezes cada área tem a sua visãozinha separada.
Por isso que eu falei, Exato. Não vamos trazer ou vamos evitar pelo menos trazer OKRs específicos de um departamento. Fazer alguma coisa que seja um pouco mais abrangente. E eu gosto de fazer correlações, galera, com cenários onde isso também aconteceu e a gente não usou OKR. Pra vocês verem que, tipo, OKR não é pra ser bala de prata. Então vamos pegar aqui o exemplo do case da Coca-Cola ou do case da Mondelez, onde a gente pegou processos que, para chegar num determinado resultado, levavam 9 meses, 5 meses, e aí a gente fez um evidence e fez o processo sair em 5 dias, 4 dias. Por que a gente conseguiu reduzir tanto tempo? A gente conseguiu reduzir tanto tempo porque a gente botou todo mundo numa sala para trabalhar junto sobre os mesmos objetivos. Só que fazer um evidence, que é isso, durante uma semana, não é sustentável. Você não pode fazer evidence todo dia numa empresa. Você vai matar todo mundo, todas as pessoas envolvidas, e você vai ter muita dificuldade até de definir o que é prioridade naquele momento, se for constante. Agora, o mindset por trás do evidence é o mesmo mindset por trás de OKR, que é, em vez de eu ter desperdício porque as pessoas ficam passando a bola, que nem o exemplo que eu falei do banco, eu vou matar esse desperdício, eu vou botar todo mundo olhando para o mesmo lugar e falando, galera, eu preciso que vocês colaborem em prol desse resultado. É isso que o OKR faz. É isso que uma sala de guerra faz. Só que uma sala de guerra também não escala. OKR é a metodologia que você usa para fazer a ideia por trás da sala de guerra em alta escala. É isso. E tem um negócio interessante também, Chu, que é o seguinte, normalmente quando a gente entra num cliente, a gente não trabalha só com assim, a metodologia do OKR pura, vamos dizer assim, fazer o workshop, setup, workshop, fazer os check-ins e tudo mais. Uma boa parte da nossa atuação está nos bastidores, entendeu? Uma boa parte da nossa atuação está em treinar aqueles líderes, né, que foram selecionados a fatiar melhor, entendeu? A separar como que a gente consegue pegar um problemão e quebrar ele em problemas muito menores, sendo que cada um desses problemas menores, de fato, entregue valor em um tempo que seja mais ou menos equivalente ao intervalo entre 2 check-ins. E esse é muitas vezes a maior dificuldade que os líderes têm para conseguir resultado. Então a gente sai de um projetão para algo que a gente está focado primeiro no resultado e segundo, quebrando isso em iniciativas que vão gerar valor em ciclos curtos. Acho que essa é uma das coisas mais fundamentais aí da alteração, da modificação das empresas que acabam começando a trabalhar com a OKR com a gente. E essa é uma ótima disfunção que você trouxe também, Caio, que é o seguinte, eu estou trabalhando com OKR, mas uma vez que eu defini o objetivo e os KRs, eu vou listar uma série de projetos e vou ficar acompanhando os projetos a longo prazo. Gente, não é OKR. Você fez OKR só pra inglês ver. Por quê? Porque OKR é sobre lidar com incerteza, certo? Se você tem certeza de absolutamente tudo e aspas, é só executar, você não precisa de OKR. Aí eu te pergunto o seguinte, é só executar mesmo? Quantas vezes seus planejamentos estão dando certo? Quantas vezes você não tem que ficar postergando coisa? Então, toda vez que a gente vê esse cenário onde, por exemplo, digamos que a gente esteja falando de um check-in estratégico que acontece de 15 em 15 dias. Aí a gente chega no check-in e fala, gente, então, quais são as ações que precisam acontecer, tal. Aí a galera lista. Aí a gente fala assim, tá, mas essa ação, a gente consegue executar isso daqui pro próximo check-in e já vai ver alguma mudança, alguma questão aqui, algum impacto nesse número? Aí a gente descobre que não. Que na verdade esse é o desenho da preparação, da estimativa, do não sei o quê, que só vai executar no final do ciclo. Aí o que vai acontecer? Vai chegar no final do ciclo, a métrica não vai ter mexido. Não vai ter conseguido, né? A gente vai descobrir na base da moeda pra cima, né? 50-50 de chance. A gente vai descobrir se aquela aposta que a gente fez mexeu no KR ou não mexeu. E se não mexeu, não tem mais tempo de mexer, né? Então, isso que o Caio tá falando é muito importante, porque se você define um OKR lindo, mas você não tem líderes que saibam fatiar para ir mexendo no número com pequenos experimentos entre check-ins, você não consegue fazer OKR de verdade. Você só consegue fazer um projetão. A gente trabalhou uma época com uma empresa que é líder mundial, assim, benchmarking nessa área de gerenciamento da rotina, esse tipo de coisa. Uma fábrica não, né? Uma empresa que é dona de umas 60 fábricas diferentes, assim.
E a forma como eles trabalham em relação a rotinas é algo que eles já dominavam super bem e, né, não tinha problema em trabalhar dessa forma. E foi muito interessante porque nesse caso específico, por exemplo, a gente trouxe um OKR sendo posicionado para trabalhar em como eles melhorarem as rotinas. Não como eles executarem as rotinas, coletarem tudo que é indicador aí de produção, não sei o que lá. Isso eles já tinham. Agora, como descobrir como gastar menos água, como eles descobrirem como garantir que o produto ia durar mais na prateleira no final das contas, entendeu? Todos esses processos de melhoria acabaram sendo trazidos aí via OKRs. Então, dependendo da empresa, você precisa adaptar essa posição do OKR para que ele trabalhe em algo que seja realmente uma dor para eles. Isso, que tem a ver com a incerteza, exatamente. Gente, se você já sabe tudo o que vai acontecer, não precisa de OKR. Se você tem uma bola de cristal USB de estimação, não precisa de OKR. Tá feito. OKR é sobre lidar com incerteza. Se você tem incertezas, se você tem coisas pra melhorar e que você tem que descobrir como melhorar, OKR vai ser fantástico. Agora, se você tá só executando e é super previsível, talvez o OKR não seja a melhor ferramenta pra você e tá tudo bem. A gente não quer empurrar o OKR goela abaixo à força pra todo mundo. Tem vocês falando, a Chu falando principalmente, me fez lembrar de uma situação que é um cliente que a gente passou por lá juntas, inclusive, e que eu acho que tem uma outra coisa que o OKR acaba resolvendo, uma perspectiva mais comportamental da coisa, que é a responsabilização. O que eu pude ver, pelo menos, em uma situação onde a gente chegou num lugar onde era exatamente esse cenário que a Chu falou. A gente só vai saber o resultado no fim do ciclo, era uma lista gigante, era um projetão e etc e tal, e tinha muito essa sensação de que era uma entidade que era responsável por aqueles resultados, não eram aquelas pessoas que estavam naquela sala, né? Então, se não chegasse, se a gente não conseguisse atingir, é porque, não deu, porque alguma coisa maior, tinha até um nome, mas algo maior foi responsável por isso, e acabava até rolando uma falta de responsabilidade das pessoas que estavam ali envolvidas. Então, eu vi uma evolução, e que eu acredito que foi pelo fato da gente levar o OKR e trazer principalmente a mentalidade que o OKR traz, que era de se responsabilizar. Todos nós somos responsáveis por esses resultados. Se chegar no fim do ciclo e uma das coisinhas não tiverem sido feitas, a gente não tiver entregado, não é sobre o fulano ou sobre o ciclano. É sobre todo mundo que tá aqui não ter conseguido, por algum motivo, chegar nesse lugar. Então, eu acho que o fator da responsabilização é um dos pontos mais fortes, assim, na minha perspectiva, quando eu penso sobre o OKR. Perfeito, Flor. E tem a responsabilização sobre o risco também, né? Não é só sobre a execução, mas é sobre o risco. Tipo, a gente tá entendendo que essa lista aqui de apostas é o que vai gerar o resultado. Mas e se não gerar? A gente vai esperar chegar no final do ciclo para descobrir que não gerou? Qual é a responsabilidade que a gente tem sobre isso? E o que faz a gente achar que tá ok ficar esperando até o fim do ciclo é justamente porque... Aí, gente, eu vou ser sem filtro aqui. É justamente porque não é o nosso dinheiro, certo? Porque quando é o nosso dinheiro, a gente se preocupa. Quando é o nosso dinheiro, a gente não deixa chegar no final pra gente descobrir que vai dar errado. Então, a pergunta que eu sempre faço é, se fosse o seu dinheiro, você aceitaria fazer um projetão? E só descobrir no final se aquele esforço enorme que você fez, sei lá, durante 6 meses gerou ou não gerou o resultado? Porque no final das contas você tá jogando uma moeda pra cima. Então, assim, é muito sobre essa responsabilização, mas a responsabilização sobre o risco. Porque isso dá pra gente a perspectiva de trabalhar em cima de resultado e não de tarefa. Então, eu tô justamente dizendo o seguinte, seu plano é muito bonito, adoro planos. Eu sou uma pessoa de planos. Real, fico meio surtada quando não existe um plano. Mas o seu plano, lindo, não vale nada se ele não gerar o resultado. O Caio também é uma pessoa de planos. Ele gosta das coisas estruturadas e tal. E eu, cara, amo trabalhar com ele por causa disso. Porque a gente senta e a gente rabisca tudo. Depois queima tudo. Porque deu tudo errado. Já teve várias vezes a gente jogar fora o plano e fazer outro novo no papel de pão, né, Chu? Em tempo real, inclusive, né? Porque o plano não sobrevive ao dia a dia, né? Quer dizer, esse é um ponto importante e é um ponto que eu acho que o OKR ajuda muito. A gente tá o tempo inteiro adaptando. E se você não tá tendo resultado em ciclos curtos e esse resultado tá servindo para você modificar o seu plano, significa que você sim já sabia tudo e não precisa da... Desculpa a palavra. Ó,
Já vou conectar com um ponto interessante aqui, porque já que a gente está falando de planos, eu queria dar um alerta para todo mundo que está ouvindo. Léo, pode botar o rufo e os tambores, bota um trombone, qualquer coisa aí para trombetar o rolê. Neste momento, estamos gravando início de setembro de 2023. Se as empresas continuam funcionando do jeito que a gente sabe que elas funcionam, agora começa aquela corrida do ouro para definir estratégia para o ano que vem. Se você está numa empresa que tem alguma das dores que a gente falou aqui, ou se você está numa empresa que já trabalha com OKR, essa é a hora de você parar, respirar e olhar para o que precisa ser melhorado. Por quê, gente? Eu sei que está na correria de bater meta fim do ano, eu sei que está na correria de bater os KRs, se você estiver trabalhando com OKRs, etc e tal, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, se vocês deixarem para chegar em dezembro e falar, agora a gente vai olhar para a estratégia de 2024, vocês já vão chegar em 2024 desalinhados, tendo que correr atrás. Eu já vi empresa fechando OKR do ano em abril, por causa disso, por causa de falta de planejamento e de cadência, visão de cadência da empresa. Então, minha dica para vocês, aproveita que a gente está em setembro. Se vocês quiserem aprender mais sobre o OKR, entender as disfunções, correr atrás, entender como é que vocês podem fazer o OKR de uma forma mais saudável, este é um excelente momento para vocês buscarem esse tipo de conhecimento, conectarem. Aí convido vocês para entrarem na comunidade de OKR da K21, fiquem à vontade, podem tirar dúvida lá, conectem com a gente, porque assim, senão vocês vão chegar em 2024 com os mesmos problemas que vocês têm hoje. E acho que tem um outro problema que às vezes acontece, que é o pessoal perde o momento de alinhar esse planejamento estratégico já na forma de OKRs estratégicos, e aí acaba que são criadas iniciativas e aí vão buscar OKRs para essas iniciativas. Só que você perde um baita de uma oportunidade de fazer uma conexão direta entre a estratégia e aquilo que a gente está de fato fazendo. Então, assim, dá para se fazer alguma coisa assim? Até dá. Mas, assim, o quanto de disfunção que a gente vai ter que conviver vai ser muito maior. Entendeu? Então, se a gente consegue aproveitar esse momento de agora para começar pelos OKRs estratégicos, por exemplo, passar para frente, seguir para os táticos e a partir daí para as iniciativas, é muito melhor. Isso que o Caio falou, gente, é o que o Marco Dubovski, que também é trainer de OKR, chama de alvo ao tiro. O certo é você fazer tiro ao alvo. É você olhar para o alvo, pegar a sua flechinha, botar no arco, falar, beleza, é lá que eu vou. Vai soltar a flecha vai na direção do alvo. Era assim que deveria ser. Como é que muitas empresas trabalham com OKR? Elas atiram a flecha primeiro, tipo, eu quero fazer essas iniciativas. É o gnomo da cueca. Eu quero fazer essas iniciativas. E aí depois elas começam a criar OKR para conectar, para justificar as iniciativas. Sendo as iniciativas justificáveis ou não. E aí o que você tem as iniciativas inclusive entram em conflito. Olha que delícia. Então eu tenho uma iniciativa A, uma iniciativa B, elas não fazem sentido entre elas. Elas entram em conflito, mas porque elas estão no OKR eu vou fazer. Que ótimo, aí uma canibaliza a outra. Que delícia. Não façam isso. E aí, gente, essa é a cara da bosta, né? Faz tempo, a gente teve ato, faz tempo que eu não solto meu bordão, mas eu ouvi a Chu falando e falei assim, meu Deus, é a cara da bosta. Porque a gente já vê que o negócio tá começando torto e que vai seguir assim. Eu ia, logo depois disso, falar, olha, pessoal, a gente tá caminhando pro fim do episódio. Por que a gente precisa se preocupar com isso agora? Mas a Chu já se prontificou, já lançou a braba pra vocês de que a gente tem que ficar ligado. Então a gente agora de fato vai caminhar para o fim do episódio. E aí eu queria deixar aqui aberto pra vocês, se vocês pudessem deixar mais uma dica, porque já foram várias, eu espero que vocês tenham anotado, se não anotou, volta aí o episódio e anota, mas inserir o assunto para as pessoas que estão ouvindo a gente terem talvez segurança, né, de chegar, olhar pro lado, ou chegar na empresa onde estão e falar, gente, a gente precisa olhar para isso. O que vocês diriam, né? Como que vocês falarem, olha, começa por esse lado aqui, que pode ser que funcione bem aqui. Eu acho que o ponto fundamental é a gente entender o que dói, entendeu? Porque se a gente não tiver dor, segue do jeito que tá. Não gasta nem o meu tempo, nem o de ninguém, entendeu? Mas, assim, eu acho que é importante a gente ter esse pensamento, né? O que tá doendo? Porque é isso que eu quero resolver.
Se eu identificar isso e se isso tiver alinhado, né, com ou até comunicado, discutido com o restante da organização, a gente vai ter muito mais consistência para começar um trabalho muito legal. Entendeu? Então acho que o ponto fundamental é esse que a Chu trouxe aí até antes, né? Começa pelo porquê. Gente, era isso que eu ia falar, o Caio já falou por mim. Eu ia dizer, comece com o porquê. Basicamente porque, assim, eu já participei de reunião comercial, tá, gente? Reunião comercial. Comercial da Nauer me levou lá pra convencer o cliente que era uma boa fechar contrato com a gente. A pergunta que eu fiz pro cliente foi, tá, mas por que o KR? Por que o KR não qualquer outra coisa? Por que o KR não PSC? E a pessoa não sabia me responder. E aí eu falei assim, beleza, então quando você descobrir, a gente conversa de novo. Porque senão, a gente tá fazendo o método pelo método e todo mundo vai sofrer com isso. Então, não é que você não deva trabalhar com OKRs. A gente super acredita em OKRs e a gente já viu o OKR mudar completamente a forma como as empresas trabalham. Mas, se você não tem clareza do porquê você adotaria OKR ou porquê você já adotou, porque pode acontecer, inclusive, que você esteja analisando do tipo, minha empresa está trabalhando com OKR, mas eu não sei porquê. Eu não sei que problemas eu queria resolver. A gente queria resolver com isso. Descubra. Porque saber quais são os problemas que você quer resolver muda drasticamente a forma como você vai conduzir essa adoção de OKR. Você, inclusive, muda a forma, por exemplo, de como você toma decisão sobre que disfunção você aceita e que disfunção você tem que erradicar. A gente tem uma lista de disfunções dentro de OKR justamente porque a cultura de OKR ela entra em conflito direto com a cultura tradicional de gestão por tarefa. Então, quando esse conflito acontece, surgem as disfunções. E não dá pra gente resolver todos ao mesmo tempo. Como é que a gente prioriza? A gente prioriza em cima do problema que a gente quer resolver. Então, saiba os porquês. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que é um tema que, enquanto a gente botar na mesa pra falar, a gente vai ter o que falar, a gente vai ter case pra mostrar. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Caio, pela sua primeira participação. Muito feliz que você topou. Eu queria, por último, antes de me despedir, deixar aqui aberto para vocês deixarem o recadinho do coração de vocês. Mas eu também queria saber onde que a gente encontra mais informação, onde que a gente consegue acessar vocês para ouvir e vê-los falando mais sobre o OKR. E aí esse é o momento do recadinho de coração, solta a voz e valeu pela participação. Ô Flor, obrigado aí pelo convite. Acho que eu sou fã do Love the Problem mesmo antes de eu começar a trabalhar na K21, depois Nauer. Eu ouço, né, já faz muito tempo. E então é muito legal estar aqui agora olhando de dentro, né, e contribuindo aí com vocês. Eu tô no LinkedIn lá, né, Caio Peret, P-E-R-E-T mudo. Então podem se conectar comigo, né, trocar ideia, a gente bate um papo. Tô dentro das comunidades aí de OKR da K21, tento participar o quanto possível aí também desses encontros periódicos que tem sobre produto, sobre OKR, sobre um monte de coisa. E meu e-mail é caio.c@nauer.global. Quem quiser trocar uma ideia, só escrever. Galera, o Caio esqueceu de dizer que ele é praticamente um monitor adjunto na comunidade de OKR da K21, porque toda vez que alguém posta alguma dúvida, ele vai lá, aí ele dá um monte de case, dá um monte de exemplo, explica pra pessoa, pega no colo, ele ajuda horrores. Então, eu sou, inclusive, muito grata por esse trabalho que ele faz na comunidade. É só retribuir um pouquinho do que eu tenho aprendido com todos vocês. Olha só, gente. Então, muito provavelmente vocês já viram ele respondendo lá na comunidade. Vocês estão ouvindo ele agora. E é isso. Chu, e você? Um recadinho do coração pra gente? Recadinho do coração, gente. Me sigam nas redes sociais. Eu fico tentando muito postar conteúdo que seja relevante pra vocês. Podem dar feedback. Podem dizer, eu queria ouvir tal coisa. Eu queria saber mais sobre tal coisa. Eu super tento engajar e dar suporte, porque eu acredito muito em a gente democratizar, que é o propósito do Love the Problem, democratizar esse conhecimento. Tô na comunidade de OKRs também e convido vocês a entrar lá, postar, fazer vídeo bolinha, amo vídeo bolinha, com as dificuldades que vocês estão enfrentando pra gente tentar ajudar, beleza? É só entrar em contato. Valeu, galera. Vou colocar todos os links dos outros episódios da comunidade, o LinkedIn da Chu, o LinkedIn do Caio, deixar tudo na descrição do episódio. E é isso, comenta lá na nossa comunidade do Telegram o que vocês acharam, sobre o que mais vocês querem ouvir, se vocês têm alguma dúvida. E até a próxima. Valeu, pessoal!
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.